Olá, bem-vindos a mais um MielomaCast e o papo hoje é sobre direito previdenciário dos pacientes com mieloma. O que são direitos previdenciários, né? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, enfim. E para bater esse papo e tirar todas as nossas dúvidas, está aqui o Dr. Alberto Germano, nosso parceiro de 20 anos, desde o começo aqui, 20 anos, Cris. Ajudando os pacientes, hein? Naquela época não tinha podcast, não tinha nada, WhatsApp, nada, né? Era um telefone. Era telefone. Depois Orkut, Facebook, mas Mais uma vez, sempre agradecendo a você pela confiança, agradecendo a todos os pacientes que confiam no nosso trabalho, confiam no trabalho da IMF ou confiam no meu trabalho. Gratidão eterna, né, Cris? Isso aí. Doutor Alberto, o que são direitos previdenciários? A gente depois vai falar das outras coisas também, detalhar, mas o que é direito previdenciário? Vamos detalhar, né, Cris? E a gente sempre aproveita aí para deixar o contato aí aberto aí para quem quiser enviar pergunta, e aí a gente vai sempre aumentando aqui para a gente usar aí nos próximos podcasts. Direitos previdenciários, Cris, nada mais é do que aqueles direitos oriundos da Previdência Social, né? Aquelas pessoas, ou todos nós, que trabalhamos e contribuímos, até os profissionais liberais, que contribuem autonomamente com impostos, com o INSS, nós adquirimos certos direitos. Um deles é o auxílio-doença. O auxílio-doença acontece quando a pessoa precisa se ausentar do trabalho e ela automaticamente recolhe o INSS e precisa se ausentar do trabalho por motivo de doença. Isso precisa se ausentar definitivamente ou mesmo que seja temporariamente? A partir de 14 dias que a pessoa se afasta do trabalho e ela sendo aí protegida pelo INSS há mais de 6 meses, ela pode dar entrada através do telefone de abrangência nacional do INSS 135, quando é empregado, né, assalariado, que ele faz parte de uma empresa, a própria empresa já encaminha a documentação, mas, via de regra, ele entrega toda a documentação no INSS e ele começa a receber um benefício, que esse benefício é chamado de auxílio-doença, e esse auxílio-doença, periodicamente, ele é chamado para ir numa perícia médica, e essa perícia médica vai estender ou não esse benefício para ele. Esse valor, ele varia? Como é que ele é calculado? Isso, varia, né? Varia de acordo com a faixa de recolhimento que a pessoa faz então, para o INSS. Tem o máximo, tem o mínimo. Tem empresas que também contribuem, né? Elas complementam o salário da pessoa quando o benefício é menor que o salário. Então, isso via de regra, ela é um benefício apenas para sanar a necessidade básica do segurado. Então ele vai participando periodicamente de perícias médicas até que ele esteja liberado para voltar ao trabalho, apto para voltar ao trabalho, e esse benefício é cessado. A empresa, quando vamos dizer, eu sou funcionário de uma empresa, tenho CLT, né? E aí eu vou ficar afastado, eu vou fazer terapia, depois eu vou fazer um transplante e tal. Se eu estou no auxílio-doença, isso desonera a empresa parcialmente naquele valor que eu vou receber? Sim, sem dúvida. A empresa, ela se desonera aí de não ter que arcar com os encargos trabalhistas daquela pessoa e também o próprio salário, né? Quem agora, ou ela complementa o salário, dependendo da empresa, ou a empresa percebe apenas pelo INSS. Entendi. Né? Tá, então isso é no mínimo quanto tempo? Não, o mínimo não tem mínimo, né? O tempo que ela necessitar e à medida que ela for passando para a perícia, esse período, o médico perito entendendo, ele prorroga isso. Se eu sou um profissional autônomo, que eu pago meu INSS em dia, isso também vale para mim? Vale sim. Será que as pessoas esquecem disso? Né? Esquecem de verdade, até o advogado esquece de verdade. Agora, tem alguns
pequenos detalhes, né, que a gente sempre tem que tomar cuidado para que a pessoa não exerça nenhuma atividade que depois possa ser pego pela auditoria deles. Então, eu como advogado, eu até posso dar entrada no meu auxílio-doença, porém, não pode aparecer nenhuma atuação minha no fórum, que isso aí é configurado depois em um crime, né, contra o INSS. Então é bem a gente ter bastante cuidado nesse ponto. Um ponto importante, Cris, que muitas vezes os nossos amigos perguntam, se o auxílio-doença pode virar, né, a aposentadoria por invalidez, que muitas vezes a pessoa não sente mais apta para trabalhar, porém não é o pensamento do INSS. O INSS reluta muito antes de converter o auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Eles relutam, eles tentam, eles passam por diversas perícias e muitas vezes a pessoa declara você apta. Por quê? Por mais que a pessoa não possa exercer a atividade que ela exercia antigamente, mas ela pode exercer uma outra atividade. Vamos supor, ela exercia uma atividade em pé, ela era um pintor, era um eletricista, mas ela pode exercer uma atividade de consultor, uma atividade sentada. É difícil, né? Porque às vezes a pessoa não tem, né? Não tem experiência. Então, assim, tá tudo bem, você pode, mas você construiu sua carreira como, sei lá, instalador de TV, ar-condicionado. Ou de TV a cabo. De Como TV é que a você cabo. faz para depois mudar de carreira? É difícil, é uma né? requalificação, é um desafio, não dá, né, Cris? porque daí você perde a renda, né? Então, em alguns casos, nós judicializamos essa negativa, mas o entendimento tem sido que só quando realmente a conversão para aposentadoria por invalidez, quando a pessoa estiver inválida para qualquer atividade laboral. Você sabe o que isso me lembrou? Quando tem a separação, pelo menos quando começou, que se a mulher, se a esposa tem uma formação, é empregável, então não tem direito a pensão. E eu fiquei isso acontece demais. Porque às vezes a pessoa nunca trabalhou, né? Exatamente. A pessoa nunca trabalhou, e na verdade trabalhou, né, Cris? Em casa. Em casa, não, mas é um trabalho. Né? Muitas vezes eu vejo os trabalhos domésticos em casa e eu fico mais cansado do que o meu trabalho. Então, o entendimento atual, fugindo rapidamente para a área de família, que eu gosto muito, mas o entendimento atual, quando tem esses casos de casal jovem, porém que a mulher nunca trabalhou, o entendimento tem de ser uma pensão com um tempo determinado. Por exemplo, olha, eu te dou 2 anos de pensão para você poder se qualificar para poder voltar ao mercado de trabalho. E isso acontece de verdade. Eu tive um caso uns anos atrás, aí já é diferente. Uma pessoa que ficou casada durante 50 anos e no final da vida falou, olha, vamos, né, quero me divorciar. Ficou 47 anos. Imaginou? 47, e aí, quer dizer, a pessoa nunca trabalhou, a pessoa ficou cuidando dos filhos, da casa, de tudo. Nossa. Aí, nesse caso, ela realmente teve direito a uma pensão vitalícia. Mas a aposentadoria por doença, o governo vai nessa linha aí. Então, tem que insistir. Se você recebe uma negativa, vamos dizer, olha, tô lá com o auxílio-doença, não melhorei, não estou me sentindo bem, não rola, não consigo mais voltar, eles me dão uma negativa. Como é que eu posso apelar se a minha perícia volta dizendo, não, você pode voltar para o trabalho? Isso, existe o recurso administrativo, né, no INSS, que você é obrigado, até você poder dar entrada, ajuizar um processo judicial, é importante nós esgotarmos todas as vias administrativas. Tentar o recurso ao Comitê Superior, recurso a Brasília, recurso a isso, aquilo, administrativamente, dentro do INSS.
A partir daí, com todas as negativas, aí é procurar o advogado de sua confiança e ajuizar essa ação. Mas o resto pode ser feito sem o advogado. Sem advogado. Tudo dentro do INSS, eu até aconselho, porque a pessoa ela vai precisar do 135 outras vezes, ou para resolver algum problema de banco, ou de benefício, alguma coisa. Então eu sempre oriento aos meus clientes que eles iniciem o processo. Iniciam o processo e quando tiver... É lógico que em alguns casos a gente ajuda, a gente escreve o recurso, a gente mostra, dá uma revisada se está bom, está ruim, mas via de regra é pela mão do paciente, pela mão da pessoa, e ela dá entrada, ela encaminha, ela faz tudo. Entendi. E aí na hora de judicializar, aí traz para a gente e a gente judicializa. É melhor. Entendi. Bom, uma vez a pessoa sendo declarada inapta para trabalhar e ela se aposentando, né? Então ficando aposentada por invalidez. Por invalidez. Ela não pode exercer nenhum outro tipo de trabalho remunerado que apareça? Remunerado, como funciona? Não pode. Não pode e... Não que emita nota, né? Exatamente. Isso aí é realmente um problema muito sério. De vez em quando a gente vê, né? Alguns casos até na televisão que a pessoa está de licença do trabalho e aí vai, ou fala que está doente, aí vai lá alguém tira uma foto, né? E mostra que ela estava na praia ou viajando. Então, via de regra não, isso demonstra a má fé da pessoa. E a gente evita isso ao máximo porque não é para tanto. Então, via de regra, a gente tem que lutar pelos nossos direitos sem abusar deles. Isso é importante. Né? É importante. Isso é importante. Temos algum direito previdenciário para a gente falar? Tem sim. A gente tem que falar uma coisa muito importante, da isenção do imposto de renda para aqueles que já são aposentados por doença. Né? Então só ter câncer não é o suficiente para você ser isento do imposto? Não, só ter câncer não, ele tem que estar realmente já aposentado, aí ele tem direito à isenção do imposto de renda. Isso aí é um direito muito importante. Outras dúvidas que normalmente aparecem no que diz respeito ao auxílio previdenciário o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, Cris, e a isenção do imposto de renda. Então, a isenção do imposto de renda é só sobre a aposentadoria que você recebe. Só sobre a aposentadoria. Mas já ajuda, né? Porque já ajuda bastante, né? Chegar em alguns casos, 27,5%. Né? Então, ajuda muito. E se a pessoa, não sei nem se cabe a pergunta, mas claro, vamos lá. É que a pessoa seja um microempresário ou seja um profissional autônomo e realmente não consiga trabalhar mais. Então, vai lá e pede para ser aposentado por invalidez, né? Certo. Mas ela tem uma renda de investimentos ou renda de aluguel de casa que ela recebe e também pode ser abatida de imposto de renda desse? Não, esse tipo... Vocês que eles dão com uma mão e tiram com duas, tiram com o pé. Exatamente. Né? Então, imposto de renda só vale para aquele básico da aposentadoria. Exatamente. Poxa vida, hein? A lei é bem taxativa nesse ponto lá. Pensão, previdenciário, o soldo, né, militar. Então, ela é bem específica nesse ponto. Né? Sobre outros rendimentos, não. Isso aí já a pessoa já tem que pagar. Então, o militar sai na vantagem, porque se o militar ganhar, sei lá, 15, 20 mil reais, 30 mil reais, ele vai sair na vantagem, que é o soldo dele. É o soldo dele, mas olha, Cris, para um militar chegar nessa faixa, nesse soldo aí que você está falando aí, tem que ter aí pelo menos 30 anos aí de vida militar, viu? Tá duro, a carreira militar hoje em dia tá bem sacrificada. Então, basicamente, são esses os 3 direitos previdenciários. Então, o auxílio-doença, que pode ser por um período pequeno, um período mais longo. Isso mesmo. Quando você ainda tem a intenção de voltar a trabalhar, é isso? Tá certo? Não, o trabalho é importante, né, Cris? O trabalho, ele ajuda a gente a esquecer também dos problemas, ele ajuda a gente a viver, a conviver com outras pessoas. Trabalhar é importante. Pode ser qualquer trabalho, né? Mesmo aquele trabalho em casa, qualquer tipo de trabalho mantém a nossa mente aí produzindo aí os hormônios necessários aí para o bem-estar. É isso aí. Então, a aposentadoria. Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença
E aí a isenção do imposto de renda sobre basicamente a aposentadoria isso. que você Existem recebe. outros benefícios, né, Cris? Mas previdenciário seriam esses aí. Tem um importante. Tem mais um tempinho? Lógico. Legal. O LOAS, né? E tem aí o benefício aí para aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de renda, que não tem qualquer tipo, mas isso aí independe de você ter algum tipo de doença, né? Mas aquelas pessoas que a família soma um salário mínimo de renda, ela pode... não é um salário mínimo, desculpa. É que a divisão do número de pessoas da família pelo salário mínimo, ela tem que estar até um quarto do salário mínimo, ela pode entrar com benefício do LOAS. Tá? Ela tem direito a mais esse benefício. Mas isso aí depende dos pacientes. Isso é mais um benefício aí para quem nunca trabalhou, para quem não tem nenhuma atividade, poder aí receber um benefício. INSS? Mesmo que não pagou INSS, sim. Né? Nós tivemos Então, aí exemplo, vários casos de criança com microcefalia, que nasceram com probleminha e as mães tiveram dificuldade, né? E nós entramos e essas pessoas, essas crianças, elas recebem esse benefício, desde pequenininho. É um salário mínimo? Um salário mínimo. Então, por exemplo, se uma pessoa, vamos dizer, um casal, tal, o marido nunca pagou INSS, fazia bico, tal, morreu, a senhora está lá. Ou uma pessoa solteira, né, que também trabalhava informalmente, trabalhava como diarista, tal, e ela tem direito também? Tem direito. Se ela não tiver nenhuma fonte de renda formal, né, ela tem o direito. Como chama esse direito? O BPC é o Benefício de Prestação Continuada, comumente chamado por LOAS. LOAS? LOAS, porque é Lei Orgânica Social. Caramba, essa lei é muito importante. Lei Orgânica de Assistência Social. Tem muita gente que às vezes chega aí na terceira idade e não tem nada. Não tem nada, exatamente. E receber um salário mínimo Exatamente. E como é que a pessoa faz para pedir? De novo, é juntar toda a documentação, 135. Que documentação? E dar entrada RG, CPF e preencher lá o formulário e dar entrada. Se não tem nada, não tem nada. Não precisa de atestado médico, não precisa de nada. Interessante. Né? Benefício bacana. Viu? Legal. Poxa, muito bom. Roberto, obrigada. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato com a gente. Ele volta aqui para responder. Volto, com o maior prazer. Obrigada, doutor Roberto. Obrigado a você, Cris. Muito obrigado. Até logo. Até mais, gente.